graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aos nossos amigos, familiares que nos acompanham neste culto. Muito bom estarmos juntos. E nesta hora eu convido o irmão Sami a fazer uma oração de louvor e de gratidão pelos 20 anos, da Quarta Igreja Batista aqui nessa localidade. Pai grandioso, Pai de imensa bondade, Pai bendito, Pai amado, nós estamos, ó Pai, diante da Tua presença nesse instante. Queremos, ó Pai, reconhecer que o Senhor é o nosso Deus, que o Senhor é o único digno de receber adoração, honra e louvor. E por isso, ó Pai, nós estamos aqui diante do Teu altar nesta hora, com os corações contritos, ó Pai, e imensamente gratos pelo privilégio que temos de poder louvar e bendizer o Teu santo nome, Pai. Pai querido, agradecemos a Ti por esta data festiva. 20 anos que esta igreja comemora. 20 anos proclamando a Tua palavra neste local. Que possamos, ó Pai, ser uma igreja relevante, uma igreja que prega o Evangelho, que prega a Sua palavra, uma igreja, ó Pai, que faz diferença nesta comunidade e no mundo, Pai. Que o Senhor possa nos usar conforme a Tua vontade, para realizar a Tua obra, para trabalhar em prol do crescimento do Teu reino, em prol da expansão da Tua palavra, Senhor. Amém. Pai, muito obrigado por cada membro de nossa igreja, do mais jovenzinho até o mais adulto, o mais idoso. Todos são importantes, ó Pai, para o Senhor, todos são importantes, ó Pai, para nós, e que possamos, ó Pai, neste dia, estarmos imensamente gratos ao Senhor, celebrando essa data tão especial. Nós oramos a Ti agradecidos por este privilégio e por estas bênçãos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Também quero compartilhar com os irmãos o texto da Palavra de Deus, que está em Salmos 9, no versículo 1 e 2, que diz: Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as Tuas maravilhas. Em Ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Convido você a louvar conosco, a engrandecer o nosso Deus. Quero louvar-te. Sempre mais
convida a adorá-lo em espírito e em verdade. Te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Para te adorar, Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor.
Boa noite, meus irmãos. Quero cumprimentá-los com a graça e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, a palavra está com o pastor Samuel. Ele é pastor da Igreja Batista em Meaípe, tem exercido um excelente ministério naquela comunidade, é um grande amigo, uma grande referência para a minha vida. E eu creio que Deus irá usá-lo de maneira tremenda para falar aos nossos corações nesse momento. E que Deus o abençoe. Graça e paz, minha querida Igreja Batista, a quarta Igreja Batista. Que bom, que privilégio poder estar com vocês nesses 20 anos de existência, pregando o Evangelho aqui nesta região. Eu tenho muitos amigos nessa igreja, não vou citar nomes para poder não esquecer de ninguém, mas eu quero agradecer ao pastor Antônio, Pastor Antônio, que confiou aqui, nos trouxe para trazer essa palavra, começar essa conferência de 20 anos da igreja. E isso é um privilégio muito grande, alegria muito grande também no meu coração, de poder estar com os irmãos nesse tempo de palavra, nesse tempo de adoração, um tempo onde a igreja tem avançado muito e nós ficamos felizes com isso, de saber o avanço dessa amada igreja, de tudo que ela tem feito, de tudo que ela tem organizado nesse tempo. Eu quero compartilhar com vocês da palavra de Deus e chamar a atenção de vocês para o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus, no capítulo 16. Tá? Abram suas Bíblias, no capítulo 16 de Mateus. Nós estamos num tempo de pandemia, um tempo de isolamento social, e tudo está muito diferente. Eu estou aqui da igreja, falando para vocês, estou com uma turma aqui muito bacana me auxiliando, e eu quero compartilhar com vocês da palavra do Senhor. Eu sei que é um tempo difícil, eu sei que é um tempo onde a igreja gostaria de estar ali ao vivo, no púlpito, e muitas pessoas ali conosco, mas nós não paramos, a igreja não para, a igreja continua, e eu louvo a Deus pela iniciativa dessa igreja de fazer então a sua conferência, um mês inteiro de pregação com o aniversário da igreja. Então vamos lá, capítulo 16 é um capítulo muito conhecido de Mateus, a partir do versos 13, e diz assim a palavra do Senhor: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu e pegou a palavra e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, ou as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, não poderão vencê-la. Curva a sua cabeça, você que está em casa, nós queremos orar ao nosso Deus. Curva a sua cabeça e vamos juntos orar e agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, ó Deus, pela vida desta igreja, pela vida do pastor Antônio e a sua família, pela vida, Senhor Deus, de cada membro desta igreja que tem a fidelidade de servir ao Senhor e está andando na Tua presença de acordo com a Tua vontade. Seja conosco, ó Deus, nessa conferência, abrindo aqui essa conferência, uma responsabilidade muito grande e um privilégio, uma alegria também muito grande para estarmos com esses irmãos. Nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. O texto, ele é muito interessante, o texto da palavra de Deus, porque fala que Jesus estava na Cesareia de Filipe. E a Cesareia de Filipe, ela ficava bem aos pés do Monte Hermon. Ali próximo ao Rio Jordão, a fonte do Rio Jordão, o povo então passou para outra margem, como diz o contexto desse texto. O contexto era a falta de fermento. E Jesus falou o seguinte: olha, tomem cuidado com o fermento dos fariseus.
E o contexto que eles entenderam foi o seguinte: poxa, ele está falando isso porque a gente atravessou a margem e esquecemos de trazer pão. E Jesus, imediatamente, ouvindo a conversa, fala com eles: olha, vocês estão equivocados, porque numa outra ocasião eu alimentei 5.000 pessoas. E depois, numa outra ocasião, eu alimentei 7.000 pessoas com poucos pães. Então, vocês estão totalmente fora de tudo que estão pensando. Estão equivocados. Porque eu não estou falando de pão, eu estou falando de ensino. Então, tomem cuidado com o ensino dos fariseus. E chegando, então, na Cesareia de Filipos, Jesus faz alguns questionamentos que eu quero compartilhar com vocês, justamente sobre esses questionamentos de Jesus. Ele começa então a questionar no versículo 13, e ele fala assim, quem os homens estão dizendo que o Filho do Homem é? Qual é a minha identidade para esse povo? E quando eu penso sobre identidade, que é uma das partes do tema dessa igreja, do aniversário dessa igreja, a identidade nossa como batistas, como servos do Senhor, e uma identidade de uma denominação que eu amo e nasci dentro dela, e sei a importância do ser batista, a importância de pregar o Evangelho nesta denominação, a importância de observar os ensinamentos nossos como igreja do Senhor. Mas eu entendo também que essa igreja, ela precisa de ter uma identidade, ela precisa de ter uma cara, ela precisa de ter um nome. E Jesus vira para eles e fala assim, olha, numa enquete que ele faz, quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Quem os filhos do homem? Quem é o filho do homem para essa comunidade aqui? E aí vem a pergunta sobre a igreja batista, a quarta igreja batista em Muxaba. Quem é Jesus para esta região onde a igreja está? Eu sempre faço essa pergunta. Quem é Jesus para as pessoas que vivem aqui ao redor de Meiaípe? Se tirasse a igreja de Meiaípe, qual seria a importância para esse bairro se não existisse esta igreja aqui? E talvez tenha sido também a pergunta do pastor Antônio e a pergunta dos irmãos, qual seria a importância se a igreja não existisse nesse bairro? Os irmãos já pararam para pensar como as pessoas estão vivendo e pensando acerca de Cristo Jesus? Porque essa era a preocupação do Senhor. Perguntem para eles, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o próprio apóstolo Pedro vai dizer, e os irmãos vão responder, e eles responderam a pergunta de Jesus assim, presta atenção, alguns dizem que o Senhor é João Batista. Talvez por Jesus ser um homem de uma pregação muito incisiva, muito correta e muito honesta, como João Batista, um homem que não negociava com o pecado, um homem que vivia de acordo com a vontade do próprio Deus, que era João Batista, Jesus foi confundido, então, com João Batista. Eles disseram assim, olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, pela sua eficácia na pregação, pela sua certeza naquilo que está anunciando. Mas outros dizem que o Senhor é Elias, talvez pela profecia, talvez pela condição que o Senhor vem para profetizar e anunciar as coisas que ainda vão acontecer. Então, muitos aqui estão achando que o Senhor é Elias. Mas ainda outros acham que o Senhor é Jeremias. Talvez pela parte emocional, pela parte do choro. Eles acabaram de ver o Senhor ressuscitando Lázaro ali, mas antes de ressuscitar o Lázaro, o Senhor chegou em Betânia e diz a Bíblia que o Senhor chorou. Então, pelo Senhor chorar e ter emoções e demonstrar que, mesmo sendo um grande profeta e um grande pregador, o Senhor também sente emoções, eles estão confundindo o Senhor com Jeremias. E Jesus, então, continua a sua pergunta, a segunda pergunta. Jesus vira para eles e fala assim, tá, mas e vocês? Que é uma pergunta que toda a igreja precisava fazer. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Como está a situação de Muxaba ao retorno da igreja? Mas agora, como a igreja leva essa mensagem para aqueles que estão de fora?
Como a igreja, o que a igreja está dizendo que eu sou? É a segunda pergunta de Jesus. Você, como igreja de Cristo Jesus, qual é a sua identidade e qual é o anúncio que você faz nessa região onde está a igreja? Porque se a igreja somos nós, o templo é só um tempo para passar e cultuar. Isso está sendo tão marcado nesse tempo de pandemia. A gente tem visto o quanto nós somos igreja, onde nós não podemos mais estar nos templos. Nós não podemos mais estar dentro da igreja. Na verdade, agora a gente está em nossas casas, você está recebendo essa mensagem na sua casa, e depois que passar tudo isso, esse tempo de pandemia, essa pergunta de Jesus, ela continua dizendo e trazendo a sua reflexão. O que você diz que eu sou? Versículo 15. Quem os homens dizem que eu sou? E perguntou ele, quem vocês agora? Quem a igreja, nesses 20 anos, está dizendo da porta para fora que é Jesus? Essa tem sido a importância maior do Evangelho, é quando a igreja ela não fica presa nas quatro paredes. É quando a igreja ela tem um norte, é quando a igreja ela quer alcançar vidas. É quando a igreja, então, ela se identifica com o bairro que ela está e ela quer anunciar o Evangelho de uma forma que venha tratar com pessoas do outro lado. Então, a segunda pergunta é o seguinte: quem vocês dizem que eu sou? Como vocês estão dizendo? Qual é a identidade de vocês no bairro que vocês vivem? E como nós estamos apresentando como igreja do Senhor Jesus nesse tempo? Irmãos, tem sido muito difícil pregar o Evangelho nesta região e nesse tempo que nós estamos vivendo, onde as pessoas perderam a credibilidade de Jesus. Mas eu e você que somos igrejas, e eu e você que estamos em comunhão, eu e você que adoramos ao Senhor, precisamos anunciar o Senhor e mostrar para todos quem é Jesus. Quem é Jesus para você e quem é Jesus para os outros que estão do lado de fora. E Pedro, então, vai pegar a palavra no versículo 16 e ele vai dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O máximo da adoração da igreja nesse momento é a palavra do apóstolo Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E uma autoafirmação de Jesus no versículo 17 ao responder. E disse Jesus: olha, feliz é você, Pedro, porque você é filho de Jonas, e quem te revelou isso não foi carne nem sangue, mas quem te revelou isso foi o meu Pai que está nos céus. Feliz é você, portanto eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. É interessante que muitas pessoas pensam que esse versículo 18, o Senhor Jesus está falando que ia edificar a igreja sobre Pedro, e não é. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre a rocha, que é Cristo Jesus, nós vamos edificar e eu vou edificar a igreja. A igreja não tem outro fundamento, como disse o apóstolo Paulo aos Coríntios. Nós não podemos colocar um outro fundamento na igreja a não ser Cristo. A igreja está edificada em Cristo Jesus e não em Pedro. A igreja está edificada no Senhor. E sobre esta pedra, sobre o Senhor, está edificada então a igreja de Cristo Jesus. E é interessante que essa palavra igreja, ela aparece 115 vezes no Novo Testamento. 115 vezes no Novo Testamento. E apenas 3 vezes ela aparece na boca do Senhor Jesus. Ela aparece nesse versículo 18, ela aparece no capítulo 18 de Mateus, no versículo 17, por 2 vezes. Somando, são 3 vezes apenas que o Senhor falou sobre igreja. E nesse versículo ele fala assim, olha, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-las. Ele usa o tempo do futuro. Eu edificarei a minha igreja. Jesus estava apontando para o livro de Atos, onde então a igreja começa a funcionar verdadeiramente como igreja. E pensando então em igreja, numa igreja edificada na rocha que é Cristo Jesus, o próprio apóstolo Pedro
vai dizer que ele é a pedra angular, a pedra de esquina da igreja, a pedra principal. Não se pode colocar um outro fundamento, disse Paulo. Só existe um mediador entre Deus e os homens. Pedro, escrevendo em Atos capítulo 4, versículo 12, só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus. Ele é a pedra principal da igreja. E as portas do inimigo, do inferno, não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. É por isso que vocês estão completando 20 anos de existência. E vão completar muitos e muitos anos ainda, porque nada pode fechar, nada pode travar, nada pode impedir a adoração da igreja. Nada pode impedir o movimento chamado igreja. Nada pode impedir a gente de fazer discípulos. Nós estamos com as portas fechadas, nós estamos num tempo de pandemia e nós não estamos parados. Nós estamos louvando ao Senhor, bendizendo ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos recebidas. E estamos também num tempo de adoração. Um tempo onde a adoração é o estilo de vida da igreja. Um tempo onde essa igreja ela consegue avançar e alcançar muitas vidas. Um tempo onde o Senhor Jesus nos chama a atenção para falar que nada pode travar a igreja. Não existe pandemia, não existe nenhuma peste, não existe nada que possa travar a igreja, porque a igreja está em movimento. Você está em movimento. Enquanto você está assistindo ou compartilhando conosco aqui desse aniversário, dessa festa, muitas pessoas vão receber esse áudio, esse vídeo, esses louvores que nós acabamos de cantar, vão receber e vão colocar em prática em suas vidas, porque o Senhor abriu a porta da igreja. E essa comunhão que nós sentimos uns com os outros, ela jamais pode ser perdida. Nós estamos afastados uns dos outros, nós estamos isolados em casas, nós não sabemos o tempo que vai durar tudo isso que está acontecendo, mas nós agradecemos ao Senhor, porque a igreja continua marchando e ela segue caminhando e nada pode travar o poder de Deus sobre a vida da igreja. Que Deus continue, então, fortalecendo vocês, que o bom motivo e a boa notícia de salvação saia da boca dessa amada igreja. Que essa amada igreja continue, então, trilhando nos caminhos do Senhor. Que esses 20 anos de festa na vida de vocês possam continuar por muitos e muitos anos. E que vocês, então, possam entender o propósito de Deus sobre a vida da igreja. O propósito do Senhor, quando separou os seus discípulos e tratou com Pedro e com os outros discípulos, dizendo que nada pode travar a atuação de Deus na vida da igreja. A adoração é o motivo para nós estarmos de pé. E tem muita gente enganada, achando que a adoração é só aquelas músicas longas de culto, é só o momento onde o ministério de louvor está à frente. Não, a adoração é tudo que você faz. Tudo que eu faço como igreja serve como adoração para o reino de Deus. E nós estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Porque nós podemos pegar esse texto desta noite, pegar esse texto e colocar como ordem em nossas vidas. Preste bem atenção em tudo o que foi falado aqui nesta noite. O que as pessoas estão dizendo acerca de Cristo Jesus, onde elas estão vivendo. Como as pessoas de fora da igreja estão olhando para nós, olhando para Muquissaba, olhando para a quarta igreja batista em Muquissaba. Como as pessoas dessa região estão olhando para vocês. E qual é a notícia que vocês, como igreja, está dando para essa região de Muquissaba? Qual é a notícia que eu, como igreja, estou dando à minha região aqui de Meiaípe? Qual é a pregação que nós estamos anunciando com as nossas próprias vidas sobre Cristo Jesus? Que Deus, então, te abençoe, que o Senhor, então, venha fortalecer cada vez mais os laços de comunhão desta amada igreja.
Que Deus possa fortalecer cada ministério desta igreja. Que Deus possa exaltar o seu nome sobre a vida desta igreja. Que não tenha nenhuma valorização externa, que não tenha nenhuma valorização de pessoas, mas que toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração seja dada a Cristo Jesus nesta igreja. E no nome dele e pela graça e o poder dele. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor, então, continue fortalecendo as nossas vidas. E que o Senhor possa te dar muitos e muitos anos de vida como igreja para a pregação do Evangelho, as boas novas de salvação nesta região. Que Deus abençoe a todos. Amém. Eu quero ainda, antes de passar a palavra e devolver a palavra ao pastor Antônio e a todos que estão na direção desse culto, eu quero orar por você, você que é membro desta igreja, você que é o membro fundador desta igreja. Você sabia que a primeira igreja batista em Guarapari e a segunda igreja batista em Guarapari são as igrejas mais antigas que nós temos aqui como batista, nessa região? Todas as outras igrejas estão na mesma faixa de idade de vocês. A nossa igreja aqui completa 23 anos nesse ano, vocês estão completando 20, tem outras igrejas que fazem 22, 21, todas elas filhas da primeira igreja, tá? Que foram organizadas pela primeira igreja, assim como os irmãos. Então, nós queremos orar por vocês, queremos interceder a Deus pela vida dessa amada igreja e pedir ao Senhor que continue tratando e abençoando vocês rica e abundantemente. Curva a sua cabeça aí na sua casa e vamos juntos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Senhor Deus, pela iniciativa da 4ª Igreja Batista aqui em Muxaba, por esses 20 anos que o Senhor concede aos teus servos. Obrigado, Senhor Deus, pela vida do pastor Antônio, da sua esposa e da sua família, que estão à frente desse ministério. E eu te peço, ó Deus, que o Senhor venha cobrir o teu servo com toda sorte de bênçãos. Que o Senhor venha cobrir todos os departamentos, todos os ministérios dessa amada igreja. E que teu nome continue sendo glorificado nesta região. Muitas boas notícias nós estamos ouvindo desta amada igreja. E queremos ouvir mais e mais. E queremos saber, ó Deus, que o Senhor continua abençoando e tratando com os teus servos. Seja, Senhor, com os membros fundadores dessa igreja, os irmãos que estavam ali no início desse trabalho, começando como congregação da primeira Igreja Batista em Guarapari. E agora, como igreja, há 20 anos nessa região, pregando o seu evangelho com muitas dificuldades, com muitos desafios, mas ao mesmo tempo, ó Deus, com a comunhão e com a adoração na tua presença. Renova, Senhor Deus, a identidade dos teus servos como servos do Senhor, como batistas nesta região, que eles possam divulgar o teu nome e possam trazer, Senhor Deus, muitas e muitas pessoas ao conhecimento da verdade e à salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado por tudo, obrigado por esse privilégio de poder compartilhar um pouco de tempo com esta amada igreja. É o que nós oramos e te agradecemos também no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos, que Deus possa então fortalecer cada vez mais a nossa vida nesse tempo de pandemia, nesse tempo de isolamento, mas que Deus possa abençoar e guardar cada vez mais a sua vida e a minha. E meus parabéns por esses 20 anos. E que Deus continue fortalecendo cada vez mais as nossas vidas. Amém. Olá, irmãos. Para quem ainda não nos conhece, eu sou a Laura e eu sou a Itainá e estamos aqui para adorar e engrandecer o nome do Senhor Jesus e também para agradecer ao Senhor por 20 anos de 4ª Igreja Batista. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por mais um ano que vocês estão aí firmes. Continuem firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Não permita que nenhuma adversidade, nenhuma luta, nenhuma crise roube do coração de vocês a alegria em servir ao Senhor. Amém? Amém. Vamos deixar para vocês também uma de nossas canções,
que é a Conduz Meu Coração. Quero ouvir tua voz, falar meu coração. Eu vou orar, me consagrar, me dedicar completamente ao chamado que tens para mim. Conduz meu coração em tua direção, Jesus. Me ensina a caminhar e a confiar em ti. Conduz meu coração em tua direção, Jesus. Ensina a descansar e a esperar em ti. Vai ser que a tua vontade é o melhor para mim. Eu vou prosseguir, e os teus pensamentos são mais altos que os meus. Não vou desistir. Conduz meu coração em tua direção, Jesus. Conduz meu coração, Jesus. Me ensina a caminhar e a confiar em ti. Ensina a descansar e a esperar em ti. Ensina-nos, Senhor. Ensina a caminhar e a confiar em ti. Nós agradecemos a todos vocês que participaram conosco deste culto. Tenha uma ótima semana, fique com Deus. Um grande abraço. Quero ouvir tua voz, falar meu coração. Eu vou orar, me consagrar, me dedicar completamente ao chamado que tens para mim. Quero ouvir tua voz, falar meu coração. Eu vou orar, me consagrar, me dedicar completamente ao chamado que tens para mim. Conduz meu coração em tua direção, Jesus. Me ensina a caminhar e a confiar em ti. Conduz meu coração em tua direção, Jesus. Me ensina a descansar e a esperar em ti. Quero ouvir tua voz, falar meu coração. Eu vou orar, me consagrar, me dedicar com